Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês um pontinho que ele é simples de ser feito e é o ideal para assim, camisinha de bebê, roupinha de bebê, manta, também para tapete. Vai depender do fio que vocês forem usar, se vai ser grosso, se vai ser fino, se vai ser lã, se vai ser linha, tá? Eu no caso aqui vou fazer com essa linha mais grossa para facilitar a visualização para vocês, tá? Esse ponto não precisa assim de número par ou ímpar para o começo. Então, vocês podem fazer na extensão que vocês quiserem, que ele sempre vai dar certo, ok? Então, vamos começar fazendo uma carreira de correntinhas no tamanho do trabalho que vocês querem, tá? Então, vou fazer aqui um pedacinho pequeno, só para mostrar para vocês, porque tá muito complicado hoje para mim gravar. Que além da obra, minha filha, toda hora tem um cachorro latindo e uma moto passando aqui. Então, faz mal barulhão. Já estava já nervosa aqui, que o cachorro não parava de latir. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu fiz aqui um pedacinho de correntinhas, tá? E agora eu vou subir 3 correntinhas, porque eu vou trabalhar essa primeira carreira em pontos altos. Por quê? Você pode começar já trabalhando nessa carreira de correntinhas fazendo o ponto. Só que esse ponto, ele tem uma tendência a ficar encurvado, a primeira carreira, por conta que você faz 2 pontos num só. Então, a tendência é ele meio que emborcar um pouco. Então, você tem que graduar essas correntinhas fazendo mais largas, mas às vezes a gente nem sempre consegue ajustar. Então, para não ter problema, eu prefiro fazer a primeira carreira em pontos altos e a partir desse ponto alto, começar o ponto que é o ponto nozinho. Tá ok? Então, vou fazer essa primeira carreira em ponto alto. Então, como é que eu faço essa primeira carreira? Fiz a quantidade de pontos que eu queria, fiz mais 3 correntinhas, pego uma laçada, introduzo na 4ª correntinha a contar da agulha, pego uma laçada, fiquei com 3 na agulha, laçada passo por 2, laçada passo por 2. Então, fiz o meu primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada correntinha. Então, eu peguei uma laçada, vou na próxima correntinha, fiquei com 3 na agulha, laçada passo por 2, laçada passo por 2. Então, fiz outro ponto alto. E assim eu vou fazer por toda a extensão da carreira de correntinhas, tá? Então, eu só fiz os primeiros, que é para quem não tem noção, saber como é feito o ponto alto. Então, vou fazer até o final a carreira toda em correntinha e volto para mostrar para vocês. Bom, cheguei ao final da carreira e deu aqui, no meu caso, um total, porque como é só uma amostra, 13 pontos altos, tá? Quando chegar no final da carreira, vocês vão fazer 2 correntinhas. Faz 2 correntinhas, vira o trabalho e você vai introduzir a agulha aqui nesse primeiro furinho, tá vendo aqui? Você introduz a agulha aqui, pega uma laçada e alonga, tá? Alonga e segura aqui. Aí vai no próximo ponto, introduz a agulha e alonga, tá? Agora eu não fiquei com 3 laçadinhas na agulha, eu vou pegar uma laçada e vou passar por dentro de todos. Fechei. Então, na verdade, eu fiz 2 pontos baixos fechados juntos, né? Aí agora eu vou pro próximo ponto. Como é que eu faço? Eu não fiz o último ponto aqui, eu venho no mesmo furinho. Tá vendo aqui que eu fiz o último ponto? Pego uma laçada e alongo. Venho pro próximo ponto, pego uma laçada e alongo. Tá? Fiquei com 3 laçadas, pego uma laçada e passo por tudo. Então, o ponto é só isso. O que vai formar os nozinhos, esse ponto é chamado ponto nozinho, porque quando você cruza, forma um nó, tá? Então, o que eu faço de novo? Eu não fiz o último ponto aqui, então eu volto nele, no mesmo lugar, pego uma laçada e alongo. Vou pro próximo, pego uma laçada e alongo. Inclusive, esse ponto, se vocês forem fazer ele com lã, para ele ficar meio elástico, vocês façam um ponto bem frouxo, tá, gente? Não apertem não, porque não dá um efeito muito bonito. Então, volto, no último ponto pego uma laçada, vou no seguinte, pego uma laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha. Pego uma laçada e passo por tudo. Venho na última que eu fiz, introduzo a agulha no mesmo lugar, pego uma laçada, alongo.
Aí vou para o próximo ponto, pego uma laçada e alongo. Agora pego uma laçada e passo por tudo. O efeito do ponto você vai começar a perceber a partir da segunda ou terceira carreira, tá? Então vamos lá. Venho no último que eu fiz, introduzo a agulha no mesmo lugar, pego a laçada e alongo. Vou no seguinte, pego uma laçada e alongo. Pego uma laçada e passo por tudo. E assim nós vamos fazer em todas as carreiras. Tá vendo? Já ia errando. Tem que pegar no último ponto que você fez, introduzir a agulha novamente nele. Então você, em cada buraquinho vão ficar 2 pontos. Né? Fiz o último aqui, volto nele e vou no seguinte que não tem nada. Venho no último que eu fiz, introduzo a agulha, alongo, vou no seguinte, introduzo a agulha e alongo. Volto no último que eu fiz, alongo, venho no próximo. Então você trabalha com a linha bem frouxinha, tá? Quem tiver o ponto muito apertado pode até utilizar uma agulha um pouquinho maior do que é recomendada para a linha. Volto no último que eu fiz, pego uma laçada, alongo, venho no próximo, alongo. Pego uma laçada, passo por tudo. Então eu venho aqui no último que eu fiz, pego uma laçada e alongo. E agora eu vou lá naquelas 3 correntinhas iniciais, que contam também como um ponto alto. Pego a laçada e alongo. Então, como em cada ponto ficou 2 pontos arrematados juntos, né? Então, encerrei minha carreira. Agora eu vou fazer 2 correntinhas para virar. 1, 2. Viro meu trabalho. Venho aqui no primeiro ponto, aqui, ó. Introduzo a minha agulha, pego uma laçada e alongo. Venho no próximo, pego uma laçada e alongo. Pego uma laçada e passo por tudo. Venho no primeiro, último que eu fiz, introduzo a agulha, pego uma laçada e alongo. Vou no próximo, pego uma laçada e alongo. Pego uma laçada e passo por tudo. Venho no último que eu fiz, introduzo a agulha e pego uma laçada. Vou no próximo, pego uma laçada e alongo. Venho no último que eu fiz, pego uma laçada, vou no seguinte, pego uma laçada. Pego uma laçada e passo por tudo. Venho no último que eu fiz, pego uma laçada, vou no próximo e pego uma laçada. Laçada, passo por tudo. Não esquecendo de deixar o ponto frouxo, tá? Venho no último que eu fiz, pego uma laçada, vou no próximo, pego uma laçada. Laçada, passo por tudo. Venho no último, pego uma laçada, venho no seguinte, pego uma laçada. Laçada, passo por tudo. Venho no último que eu fiz, pego uma laçada, venho no seguinte, pego uma laçada. Laçada, passo por tudo. E assim eu vou fazer até o final. Em todas as carreiras é a mesma coisa. Bom, chegou aqui no final, eu vou introduzir a agulha aqui, pegar uma laçada, venho no ponto seguinte, pego uma laçada e eu alongo, tá? Mas aí tem as correntinhas aqui da borda, né? Então eu pego nesse último aqui, eu puxo uma laçada e vou lá na correntinha. E pego uma laçada. E fecho. Faço 2 correntinhas, viro meu trabalho, venho no primeiro furo aqui, pego uma laçada e alongo, e no próximo, uma laçada e alongo. Pego uma laçada e passo por tudo. Venho no último que eu fiz, pego uma laçada e alongo,
no seguinte a mesma coisa. E assim a gente vai fazer por todas as carreiras. Ok? Eu vou fazer mais um pedaço e volto para mostrar para vocês. Então é um ponto que você não precisa ter preocupação se é número par, número ímpar, vocês vão fazer a correntinha inicial no tamanho que vocês querem o trabalho. Fazem a primeira carreira toda em ponto alto para facilitar e depois é só trabalhando em carreiras de ida e volta. Agora uma coisa, por exemplo, se vocês quiserem fazer uma manta que ela seja de duas cores, a lã, o aconselhável é que cada lista que vocês forem fazer de cor, pelo menos tenha 2 carreiras, porque aí ela termina certinho. Se você colocar em número ímpar, a carreira em número ímpar, o que vai acontecer? Em determinada parte vai ficar o nozinho, vai ficar com metade de uma cor, metade de outra. Então eu aconselho que vocês terminem sempre a lista em números pares de carreira, porque aí vai ficar certinho a cor, tanto no avesso quanto no direito. Tá ok? Vou fazer mais um pedacinho. Você introduz a agulha no último ponto que você fez, alonga, vai no próximo, pega uma laçada e alonga. O último ponto, pega uma laçada e alonga, no próximo, a laçada e alonga. Então procurem fazer o ponto frouxo. Se vocês tiverem um ponto muito apertado, pegue uma agulha um pouquinho maior, né, do que a espessura recomendada, que é para o ponto ficar mais solto, ficar mais bonito, tá ok? Então vocês veem aqui, ó, os nozinhos, tá vendo? E ele tanto no direito quanto no avesso é a mesma coisa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem a correria, porque o tempo aqui tá muito complicado. E além da obra hoje, o cachorrinho daí da rua ainda cismou de ficar latindo o tempo inteiro. Eu não sei o que houve com ele, que ele não parava de latir. Quando ele parou de latir, me apareceu um motoqueiro acelerando aqui quase que na minha porta, porque eu moro em frente a uma praça e um colégio. Então, às vezes, vem buscar as meninas na escola, é muita moto, e eu não sei o que aconteceu hoje, o negócio estava complicado. Então, agora, só agora à noite que eu consegui gravar para vocês, para não deixar passar essa quinta-feira em branco. Então, vamos terminar aqui a carreira. Pego no último que eu fiz, pego uma laçada e vou lá naquelas 3 correntinhas iniciais aqui. Pego uma laçada. Fiquei com 3 na agulha, pego uma laçada e fecho. Faço 2 correntinhas e viro meu trabalho. Então, assim fica o nosso ponto, tá? É um ponto simples, mas de bonito efeito. Vocês podem trabalhar com todo tipo de lã, de linha, entendeu? Até mesmo com aquele barbante bem grosso para fazer tapete, fica bonito também. Mas para ele realçar mais esses nozinhos aqui, é o que eu falei para vocês. Façam um ponto frouxo ou utilizem uma agulha com uma espessura maior, para ele ficar bem sobressaído esse nozinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até quinta-feira que vem para mais uma aulinha, se Deus quiser.